Bem-vindos ao Sintonia Holística, um podcast para falar de saúde, bem-estar, terapias integrativas, coisas boas, coisas que nos fazem ficar melhor, crescer, evoluir. Hoje nós vamos falar sobre seu bichinho. Mas antes de apresentá-la, eu sou Cristiana Cavalcante, terapeuta integrativa, consteladora familiar, hipnóloga clínica, trabalho com a parte de estética de forma bem natural, não aquela estética invasiva. Nós trabalhamos aqui no Cadima, pertinho de vocês. Tem muito trabalho que pode ser online, a hipnose pode ser online, o oráculo terapêutico, a constelação familiar. E você pode nos procurar no 21996795340. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Sou terapeuta na AMA. As pessoas que conhecem aqui a Associação de Mulheres Mastectomizadas e precisam de nós, pode procurar pela própria AMA e nós vamos atendê-las. Esse é o nosso espacinho, onde tem nutricionista, esteticista, massoterapeuta, tudo esperando por vocês, aqui no Cadima Shopping, sala 517A. E vocês podem marcar no @cristerapia ou no 21996795340. Antes de falar de nós mais uma vez, vamos falar desse espaço lindo que vocês estão assistindo aqui? Prontinho para te receber? Você que tem sonhos de fazer o seu podcast, você que quer falar aquilo que você gosta, aquilo que você ama para o mundo, entre em contato, conversa com a Patrícia, vem tomar um cafezinho com a gente e você vai ter um estúdio pronto, do seu jeitinho, preparado para você chegar, sentar e gravar. Você pode entrar em contato no 22997734493 ou no @Estúdio Realize NF. Nós temos um grande amigo, que é o nosso querido Hugo Dutra, que é pós-graduado em gestão de investimentos, em gestão financeira, em banking, autor do livro Construindo uma Sólida Previdência, criador do curso de finanças Investir é para Todos. E eu sempre falei para ele que esse título está errado. Investir é para quem quer, porque você tem que querer mudar, tem que mudar a mentalidade e ele vai te ajudar nisso. Ele vai te ajudar a entender onde precisa mudar, o que precisa mudar e o que fazer sem ficar uma coisa pesada, difícil, complicada na sua vida. Você acha o Hugo no @Hugo_F Dutra. Temos a Lara, a nossa querida nutricionista que trabalha lá no espaço conosco. Ela tem uma visão integrativa, natural. Ela faz uma nutrição voltada para a sua alimentação, para o seu propósito. Então, se você quer emagrecer, se você quer ganhar peso, se você quer ganhar massa, ela faz um trabalho para você sem maluquices, sem inventar coisas muito novas, sem ficar mudando muito ou sem te dar mais gastos. Isso é extremamente importante. Ela ainda associa terapias quando necessário, como auriculoterapia, reiki, cromo, radiestesia. Você acha a Lara no 22998962648 ou no @NutriLaraGuedes. E claro, nós vamos falar com a nossa querida Roberta. O nome dela é bonito, ó, Roberta Bianchini. Como é que fala? Overney. Overney. Bonito, né? Médica veterinária. Tenho a clínica veterinária geral com foco em medicina preventiva, que é o que a gente fala tanto dentro da terapia integrativa. Pós-graduada em dermatologia e alergologia veterinária. Ou seja, essa época que está tendo aqui muita queimada. A minha bichinha está sofrendo com isso. Muita queimada, muita foligem. Tempo seco, isso tudo faz. Eu sei que faz diferença porque eu tenho meus bichinhos e vejo dentro de casa o quão complicado e o quão necessário, fora a necessidade de prevenir doenças, de cuidar da mesma forma que a gente faz com a gente, né? A gente precisa ou deveria fazer uma boa alimentação, um bom cuidado, bastante água. A gente tem que saber que os nossos bichinhos também passam por isso. E eu vou apresentar essa mulher linda que está aqui na frente. Roberta, meu amor, muito obrigada, muito bem-vinda. Obrigada, porque eu sei que você não trabalha só aqui, você desmarcou até um compromisso, na verdade, remarcou um compromisso para estar aqui conosco, e isso é, assim, de um carinho sem tamanho.
muito bem-vinda. E eu vou te pedir para você realmente se apresentar para todo mundo. Eu que agradeço, Cris, o convite. É um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco com todo mundo a experiência, essa vivência com os nossos pets, né? Que hoje, para nós, são membros de nossas famílias, né? Tão queridos e tão amados. Então, meu nome é Roberta Bianchini, eu sou médica veterinária. Atuo hoje na área de clínica geral, né, com esse foco na medicina preventiva. Faço hoje, né, o curso de especialização em dermatologia e alergologia veterinária. Trabalho aqui em Nova Friburgo, né, como volante em algumas clínicas veterinárias. Atuo também como atendimento domiciliar e atendo em outras cidades também no noroeste do estado, como Santo Antônio de Pádua, Miracema, Aperibé. Então, consigo abranger um pouco aí alguns lugares do estado aí para compartilhar e ajudar um pouco desses nossos pets, né? Que é maravilhoso. Tem que marcar bem marcado com você, porque senão cada dia você está num lugar. É verdade. É verdade. Da onde surgiu a ideia de veterinária? Olha, Cris, foi bem recente quando eu entrei na graduação. Eu, desde pequena, sempre fui um pouco... sempre gostei de dança. Sim. E no final, quando eu já estava aí com os meus 18, 19 anos, eu já gostava de bichos também. Adorava cavalo, adorava animais de grande porte. E meus pais adoravam que eu fazia dança, mas eles tinham um receio da dança e eles sempre me incentivaram a fazer uma faculdade com outra coisa que eu gostasse tanto, Sim. né? E aí, nesse meio termo, eu tinha outros colegas que também já estavam pensando em fazer veterinária, outros que já cursavam, né, a veterinária, e aí eu resolvi. Então foi bem assim... Eu acho que 1 ano, 2 anos antes, que me deu esse start, falei, agora eu vou fazer veterinária. E aí, de fato, fiz um cursinho pré-vestibular, passei para a faculdade de medicina veterinária e iniciei esse curso maravilhoso. Fugindo um pouquinho dos nossos pets, você falou que ama dança. Você não largou a dança, né? Durante a graduação, eu me afastei um pouco, né? Porque a gente acaba dando um foco no que a gente, no momento, estava escolhendo, Sim. né? Mas sempre amei, amo de paixão. E é algo que está aí enraizado dentro de mim, então a gente não consegue largar totalmente. Às vezes, né, como eu falei, eu fiquei um pouco afastada, mas sempre que eu tenho oportunidade, agora eu estou tendo oportunidade, a gente tá juntando, agregando isso aí na rotina. Nessa rotina louca que a Roberta tem. Roberta tá, além de veterinária, além de trabalhar com toda essa parte de alergia, de dermatologia, a gente também vai ver Roberta como professora, porque é uma dançarina de flutuar, tá? De dar inveja a qualquer um, você para e baba. Aqui, ó, que é linda, linda, linda de vê-la dançando, é maravilhoso. E ela tá dando aula agora aqui na cidade, ali onde é o Sindicato Têxtil. O quê? Segunda e quinta, né? A princípio, a gente vai abrir turma para iniciantes, né? Inclusive, entrem em contato lá com a escola. Depois, se a Cris permitir, né? A gente passa os contatos. No Esquina da Dança. Na Esquina da Dança, verdade. A ideia é abrir turmas na segunda e na terça. Ótimo. Tá? No horário da noite. E estamos também pensando em abrir uma turma de manhã, porque a gente está tendo essa demanda de pessoas que querem poder fazer aula na parte da manhã. Então, já é um projeto também. Mas entre em contato para a gente poder passar as informações depois. Perfeito. As pessoas podem procurar o @Esquina da Dança. Vocês vão ver que maravilha que é esse trabalho. E sempre dando espaço, dando tempo para associar com esse trabalho lindo com os animaizinhos. Sim. Eu comecei falando que bichos sofrem com esse tempo seco da mesma forma que a gente, sofrem com essa fuligem das queimadas da mesma forma que a gente,
mas você pode explicar isso de forma melhor. Fala pra gente um pouquinho disso. Hoje em dia, Cris, o que mais nós temos visto dentro da nossa rotina veterinária são pacientes alérgicos, Sim. né? Acredita-se, né, que essa predisposição alérgica, ela está muito envolvida as raças serem mais suscetíveis, né, até a própria maneira de criação, né, porque antigamente nós tínhamos muitos pets de quintal, cachorros de porte grande, cachorros de raças mais rústicas, Sim. né? E os nossos os sem raça definida que são apaixonantes, que têm uma proteção um pouquinho maior. Verdade, verdade. Então, eu gosto de dar muito exemplo, né, associar muito e comparar bastante com nós seres humanos, né? Eu lembro que minha mãe, quando eu ia para a terra, ia para grama, ela falava: deixa a menina comer terra, deixa se sujar, Vitamina porque isso é S. imunidade, né? E quando era aquela criança mais que ficava mais dentro de casa, mais com aquele cuidado, aquele Na zelo redoma. maior, exato. Falava, nossa, vai adoecer rápido, não tem imunidade. E isso, gente, estudos, né, já vem mostrando, eles acreditam que isso acontece também com os nossos pets. E hoje, como os nossos pets eles estão mais intradomiciliar, ou seja, eles estão ficando mais dentro de casa do que fora de casa, isso pode até interferir também nisso, né? Além de raças mais suscetíveis. Então, a gente tem visto muitos pacientes alérgicos. E quando a gente fala em alergia, Cris, a gente tem vários tipos de alergia. Sim, não é? Né? O exemplo que você deu, né, de nós seres humanos, nós temos muita alergia a fatores ambientais, Sim. né? Então, tem gente que tem alergia na mudança do clima, alergia quando entra em um ambiente com mais mofo ou umidade. E os nossos pets também. Olha. Né? Então, nós temos muitos pets que sofrem com alergia, por exemplo, a poeira, a pólen de plantas, a ácaros domésticos. Então, assim, até dentro de casa, né? Porque a gente sabe que o controle ambiental ele é muito difícil, né? É difícil a gente controlar o ambiente. Tem coisas que a gente controla de maneira melhor, mas o ambiente é difícil. Como que a gente vai controlar a temperatura? Como que a gente vai controlar hoje esse tempo seco que a gente está tendo? Verdade. Né? E aí, de fato, acaba que os nossos pets sofrem e reagem também aí esses tipos de alérgenos do ambiente. A gente pode também prejudicá-los muitas vezes sem saber. Eu sei que eu tive uma paciente que ela começou a me explicar que a cachorrinha estava convulsionando e já tinham feito todos os exames e nada acontecia. E como eu tinha passado um óleo essencial, eu perguntei como ela estava usando esse óleo. E ela falou, eu boto no difusor e passo e deixo todo dia em casa. Eu falei, todo dia? Todo dia. Quantas gotas? Você pediu 2, mas eu boto 6 para ficar mais forte. Eu falei, explicado seu bichinho convulsionar. Tira o óleo essencial, porque para o que é o aroma para a gente, para eles é muito mais forte. Sim. Né? Para ele é muito mais intenso. Ainda mais se é um aroma que tem oligoelementos, que vai trabalhar o sistema límbico, vai atuar na gente de uma forma, ainda mais ela estava usando um estimulante. Nesse caso, para o cachorrinho, estava sendo extremamente complicado, estava fazendo mal de verdade, ele estava entrando em convulsão e ninguém descobria, e era um óleo essencial usado de forma errada até para o ser humano. Mas a gente não precisa só falar dos óleos essenciais, a gente tem produtos de limpeza, produtos de cheirinho que se passa dentro de casa, aromatizadores para ambiente, e eu sei que muitos têm problema com isso. Quando acontece, você pergunta, você fala para as pessoas, você pede para ver ou dizer qual produto está usando? Sim, sim. Durante a consulta dermatológica, né, a gente conversa bastante. Eu falo que a consulta dermatológica, ela é longa, a gente gasta às vezes umas 2 horas, até 2 horas e meia, porque a gente conversa muito. E eu quero entender como é a rotina desse paciente. Eu preciso entender como é a rotina dentro da casa, a rotina alimentar, a rotina de passeios, os cuidados básicos com vacina, né? Essa medicina preventiva.
E aí chego num ponto de perguntar como é o ambiente que esse paciente vive, o que que a pessoa usa para poder fazer a limpeza da casa, porque sim, né, muitos produtos eles podem causar, talvez não a alergia, né, mas sim uma irritação na pele, uma dermatite de contato, né? Assim como nós, por exemplo, às vezes a gente encosta em alguma coisa e tem aquela reação imediata na pele, Sim. né? Isso pode acontecer com os nossos pets também. Então, às vezes um produto com cheiro mais forte, né? Ou com uma formulação que não seja tão indicada, e aí pensando nos pacientes alérgicos, a gente tem que redobrar o cuidado, Sim. porque nós já temos pacientes mais susceptíveis. A gente precisa, sim, tomar o cuidado com tudo que a gente passa na nossa casa, né? E aí, quem vai orientar melhor é o médico veterinário que acompanha esse paciente, que cuida desse paciente, que Lógico. conhece esse paciente. Não, e a gente tem que lembrar que quando é com a gente, primeiro a gente tem consciência que não é para estar coçando, esfregando o bichinho, não tem. E depois, normalmente, não é só a patinha que vai na coceira, é a boca. Ele se Exato. coça com a boquinha, com os dentinhos, e acaba ingerindo, né, engolindo aquele produto, muitas vezes, que às vezes encostou mesmo, às vezes ainda está molhado, às vezes é um creme, né, pastas que se colocam no chão ou nos móveis. Eu tomei muito cuidado que eu tenho um cachorro que ele se esfrega, né? O meu pequeno Tony, ele não fica satisfeito só em deitar. Ele se joga na parede, ele se joga no móvel, ele se esfrega e escorrega. Então, tudo que eu passava antes passou a ser diferente, né? Eu queria Sim. aquilo tudo brilhando, cheiroso e cheiros diferentes, e de repente eu comecei a perceber que até para mim era melhor. Aquele Uhum. monte de mistura, de cheirinho do chão, cheirinho do móvel, cheirinho do ambiente, até para mim começou a ser melhor. E por conta deles. Por conta de como lavar, de como limpar, de entender que muito lugar era só água. Isso daí que você pontuou, Cris, é muito importante. Porque eu falo assim, o que a gente não gosta e o que não faz bem para Pra nós, não vai fazer bem para eles também, né? É, a- a- os animais, né, eu gosto sempre de comparar com nós, seres humanos, tem muita coisa que o que eles sentem, nós sentimos, né? Os sentimentos deles são iguais aos nossos. Mas a gente tem que ter o cuidado também, por exemplo, como você falou, citou a respeito do óleo essencial, tomar cuidado, porque não são todas as medicações, todos os produtos que nós usamos para os seres humanos e que cabe para os animais, Sim. né? Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, sempre que tiver uma dúvida, sempre que tiver, né, pensando em medicar, nunca faça por conta própria, porque isso pode sim, como foi para esse cachorrinho, né, muito prejudicial. Você vê Sim. que levou um quadro neurológico, um quadro de convulsão. Então, olha a gravidade e pensando até no óleo essencial, natural, Sim. né? Então, a gente tem que se policiar muito nesse automedicar, não só como nós seres humanos, mas para os nossos pets também, porque isso pode sim levar a diversos efeitos colaterais e vamos pensar que às vezes até ao óbito, né? Então, Sim. bastante cuidado. E E essa, perdão, fala, Cris, fala. e essa questão da coceira que você mencionou é muito importante, porque os pets, eles não coçam mesmo só com a patinha, eles usam a boca para poder se coçar. A lambedura, o mordiscar, né, a qualquer região, aquilo ali é um ato de coceira, né? E aí é muito importante para o paciente alérgico, porque muitas das vezes o paciente alérgico ele não se coça, ele se lambe. Sim. Então esse é um dos primeiros sinais clínicos que a gente tem que criar um alerta. Opa, meu pet está lambendo muita pata, lambendo constantemente a patinha, tem sim que criar um alerta aí, porque pode ser o início de um quadro alérgico, né? Assim como outros sinais clínicos que são bem importantes também.
Eu trabalho com pet só com cromo, com florais de bar, que são trabalhar a parte emocional, trabalhar aquelas ansiedades, trabalhar os estresses dos animaizinhos. E a gente tem que conversar com o dono, né? O cuidador desse animal. Adoraria que a gente pudesse falar com o bichinho, tivesse uma tecla SAP ali, tivesse uma forma de você pelo menos ler a legenda do miado, do latido, porque na verdade, eles falam, eles colocam muito para fora a gente que é burrinho o suficiente para não entender, porque eles entendem a gente. Mas a ideia do conversar, do saber tudo, tem que ter uma interatividade muito grande, porque eu posso estar mentindo para o meu médico, posso estar mentindo porque eu estou com vergonha de falar que eu fiz uma besteira, que eu coloquei alguma coisa, que eu dei algum medicamento. E aí tem como você, eu sei que saber tudo não, mas perceber que tem algo de errado, que aquela pessoa não está falando completamente a verdade, ou que ela deu um medicamento e está ali omitindo isso. Sim, alguns casos a gente sim consegue perceber, né, ou no paciente, ou mesmo na Conversa. conversa, né? Eu gosto muito, assim, quando eu suspeito muito de algo, e eu questiono, né, eu pergunto ao tutor, e ele me dá uma resposta que eu não gostaria de ouvir, que eu acredito que não seja a A verdade, verdade. eu deixo passar e depois volto naquela pergunta novamente. Às vezes a gente inicia a consulta e eles estão muito tensos. E durante a consulta eu deixo eles mais à vontade, eu deixo eles sentirem confiança em mim para poder Precisa. soltar e informar todas essas coisas que eu preciso saber. E às vezes lá na frente, quando eu pergunto novamente, ou ele às vezes fala automaticamente. Perfeito. Então, por isso a conversa ela é muito importante. Esse diálogo, esse deixar o tutor à vontade, né? Não criticar o que ele faz, mas sim informar, né, os efeitos colaterais que aquilo pode levar, né, sem julgamentos, porque Sim. às vezes a pessoa de fato não conhece, né, não tem a informação correta com relação àquilo. E muitas vezes a gente só não tem mesmo. Foi aqui no podcast que eu acabei É, descobrindo que eu sempre falei que arroz eu só boto um filetinho de azeite, um pouquinho de alho e o arroz e água, né? E um pouquinho de sal. Arroz tudo bem, dá para meus bichinhos. Se sobrava o arroz na panela, né? Todo mundo comeu, sobrou um pouquinho. Até eu descobri que o alho é prejudicial. Eu falei, exato, gente, eu tô há anos fazendo isso, achando que eu tô fazendo super bem. exato. Então, pequenas coisinhas são informações que a gente não tem com tanta facilidade assim. Você não vira para o seu veterinário e fala assim: ah, olha só, hoje sobrou um pouquinho de arroz, eu botei, misturei na ração e eles comeram mais felizes. Porque o resto da comida eu normalmente não boto. Quando eu faço um frango, que eu preciso dar um remédio, um negócio, eu faço só na água, cozinho purinho, desfio, não tem tempero, não tem nada. Então, estou fazendo certo, até descobrir que não. E às vezes é nessa conversa, é nesse carinho que eu estava falando com você em off. Eu vejo o veterinário, tudo bem, sou terapeuta sim, mas também sou mãe de pet. Eu sei que para muitos terapeutas vão me olhar de cara feia, mas sou mãe de pet. Tenho 4 bebês dentro de casa, sim. E eu vejo o veterinário como o pediatra dos meus bebês. Então tem que ter essa conversa, tem que ter essa interação. A gente conversa de tudo. Eu falo desde da forma né, das fezes, o jeitinho que está dormindo, se eu achei que estava estranho, se eu achei que estava mais agitado. Eu falo tudo. Aí você É. fala assim, ai, mas chega a ser chata. Eu acho que se ela achar que eu estou exagerando, ela vai me dar uma trava. Mas eu falo tudo. E eu acho que tem que ser. Até quando você faz uma besteira. Quando eu descobri do arroz, eu falei, gente, eu tô errando. Há anos errando. E às vezes a gente só, por não saber, tá fazendo, achando que tá fazendo um bem enorme pro bichinho. É verdade. Coisas que eu acho, pelo menos visão minha, que não são muito boas pro meu bichinho, são aquelas sapatilhazinhas de cachorro.
Eu acho que você está tirando o contato dele direto com o chão, não está deixando desgastar a unhinha, mas é uma visão minha. Eu nunca perguntei a ninguém, porque eu não boto nos meus, eu acho estranho. Faz bem aquilo? Cris, a gente não consegue dizer se faz bem ou se faz mal, né? Eu gosto de sempre ver a resposta do animal, né? Assim como nós. Às vezes o que cabe para mim não cabe para você. O que eu Perfeito. gosto, você não gosta. Então a gente tem que ver para eles, né? Talvez se for um paciente, às vezes a gente tem que usar, talvez um paciente que esteja fazendo algum tratamento local, que não pode lamber, que não pode cessar, talvez seja uma alternativa. Ok. Local muito frio, em algum momento, né, que o paciente é muito friorento, você quer usar. Mas eu gosto mais é de ver como o paciente vai reagir com aquilo. Na maioria das vezes, eles não reagem muito bem, né? Eles não gostam muito porque, de fato, aquilo foge do que é o comportamento, que é o natural deles, Ok. né? Mas, se ele não se queixar e se não estiver fazendo mal a ele, tudo bem. Então, tudo bem, preconceito meu, deixa ele de lado. Mas eu gosto disso, eu gosto de ver a resposta do paciente. A gente tem que deixar eles confortáveis, a gente tem que oferecer a eles o que é confortável para eles. Que bom. Se não for confortável, se eles não gostam, se eles estão tentando tirar aquilo ali com a boca, estão desesperados, para que eu vou colocar? Para que eu vou estressá-lo? Não preciso. Então, para quem está nos ouvindo, isso é bom, uma boa dica, porque achei lindo, comprei, o bichinho não está aceitando, tira e pronto. Exato. Para que Perfeito. você vai estressá-lo, né? Não tem necessidade. Se for algo apenas estético, né? Não vejo necessidade, né? Gosto, vou deixar de ser preconceituosa com sapatinhos. Pode ficar até fofinho, né? Sim. Mas eu gosto de deixar a resposta Que deles. bom. Você faz a medicina preventiva. Dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da medicina ayurveda, a gente fala disso o tempo todo. Mas nós brasileiros, nós ocidentais mesmo, não temos muito essa cultura de prevenir, de impedir que a doença venha. E não é uma briga, mas é um cuidado constante, é uma conversa constante com meus pacientes, com meus alunos. Vamos prevenir, vamos. E a prevenção para o humano vem de coisas normais, vem de boa alimentação, de exercício, de beber bastante água. Como é uma prevenção para um animal? A mesma para nós. Então, visitas frequentes ao médico veterinário, né? Então, aí a cada 6 meses, uma vez ao ano, boa alimentação, atividade física, né? Vacinação, porque a gente sabe que vacinas salvam vidas e salvam mesmo. Controle de parasitas, né? Então, essa ida ao médico veterinário com uma certa regularidade, uma certa frequência, e aí o médico veterinário que atua nessa área preventiva, ele vai te auxiliar em todos esses sentidos. Ele vai te indicar um protocolo vacinal que se encaixe melhor para o seu pet, assim como o controle dos ectoparasitas, né? Pulga, carrapato, de verminoses também. Sim, importantíssimo. Vai te indicar uma alimentação, seja ela comercial em forma de ração, ou seja ela natural, mas que caiba e que seja o melhor para ele. Então, tudo isso dentro da medicina preventiva é trabalhado assim como nós seres humanos, né? A gente, você mesmo comentou que nós deveríamos fazer isso e a gente não faz. E os nossos pets também, eles devem, né, passar por essas consultas preventivas para ter essas informações, né, e orientações. E aí é muito importante que às vezes esses desconhecimentos que nós temos, né, essa falta de informação que nós temos, às vezes durante uma consulta dessa a gente obtém. Perfeito.
né? Assim como a orientação do alho, que você não saberia, que você não sabia. Às vezes, numa consulta dessa de rotina, onde você senta e conversa com o médico veterinário, expõe tudo isso, ele vai te informar e aí você vai conhecer. Quando a gente deixa, às vezes, para levar o paciente, às vezes, só no momento de emergência, é tanta informação, tanta coisa para a gente E você já resolver. está preocupado com a dor, com o problema. Você não quer focar em outra coisa. Exato, exatamente, exatamente. E a gente não consegue dar o foco nas coisas que são básicas, que são essenciais. E aí por isso que a medicina preventiva ela é de extrema importância. A vacina é uma coisa anual. Você não precisa se preocupar de estar toda semana ou todo mês fazendo. A gente sabe que eu dou a óctupla ou a décupla para os meus bichos. Sempre que tem a décupla, eu prefiro a décupla. Que são... É mais abrangente, né? Tem muito mais coisa e eu já ouvi de muita gente falando assim, pra quê? Não precisa, não tem necessidade. Você fala, tá, que bom que não tem. A ideia é que não tenha. A ideia é que ele não entre em contato com doença nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas eu também não quero entrar e mesmo assim eu fico gripada, Exato. né? Tem muita doença que vem pelo ar. Tem muita doença que você não precisa. Meus bichinhos pouco têm contatos. Eu procurei uma casa muito grande, com quintal grande, com varanda grande, porque meus bichos são resgatados e têm históricos. Um deles foi resgatado de rinha. Para quem não sabe, são aquelas maldades terríveis que as pessoas botam os bichos para brigar, para poder ganhar dinheiro. O meu cachorro veio de lá. Foi tido uma batida e nós resgatamos um deles. E foi feito um trabalho muito grande para que eu pudesse ter até outro bicho, porque ele não aceitava nada, não aceitava bicho nenhum. É um doce com um ser humano, criança faz dele o que quer, mas outro animal ele encarava como eu sou o predador, eu preciso matar. E não era só brigar, era matar. Então ficamos com o adestrador, fazendo tudo para ir para a rua de focinheira, todo cuidado, levar para o veterinário para castrar. Eu marquei com a veterinária de forma que só tivesse, porque ele já aceitava as fêmeas, que só tivesse ele e fêmeas dentro da clínica. Não foi uma coisa simples, mas teve todo esse cuidado, toda essa conversa, todo esse carinho. Então, com isso, eu pouco caminho com eles na rua. Caminho, às vezes, de madrugada, que eu não vou encontrar gente com outro bichinho, que ninguém é obrigado a entender que meu mício de 4 patas não foi feito por mim. Ele veio de outro lugar, pensando dessa forma. Mas as pessoas caminham com os bichos na rua. As pessoas deixam fazer xixizinho em planta, em poste, em árvores. E essa era uma preocupação que eu tinha, porque onde eu morava, no Rio, a rua era bem arborizada, bem bonitinha, mas as pessoas colocavam veneno nas árvores em volta para planta mesmo, para não dar bicho, para não dar rato. Tinha muito, até porque eu morava num polo gastronômico, tinha muito isso. Tinha veneno de rato na rua. O cuidado de andar com pet na rua, eu acho que tem que ser triplicado, tem que ser muito maior, porque ele encontra com outro. E mesmo que ele não morda, não brigue, não fala, eles se cheiram. O meu comprimento é uma cheirada, né? Meu aperto de mão é uma viradinha. Então, se o outro, nesse pequeno contato, está com verme, está com pulga, carrapato, morro de medo. Uma das cachorras que eu adotei veio com a doença do carrapato. Então, e não é um tratamento simples, não é só dar remédio para tirar o carrapato. É um tratamento bem longo, bem cuidadoso, pode ir embora por conta disso. Quando as pessoas caminham na rua, tem algum cuidado a mais? Ou não? É só ficar de olho? O cuidado básico, né? Um dos cuidados básicos para os cachorros que vão à rua é a vacina. Que já está prevenindo de Primeiro, muita coisa. muita coisa. Lá onde hoje em dia eu moro, em Aperibéia, nós estamos com um surto de cinomose, que é uma doença infecto-contagiosa e que leva a óbito mesmo. Sim. E a principal forma de transmissão é aérea, né? É pelo ar.
né? E cachorro, ele tem muito disso, de se cheirar, de ir cheirar o local onde outro cachorro esteve, Onde o outro fez xixi. onde o outro fez xixi. Então, ainda tem essas excreções que podem eliminar os contaminantes. Então, assim, uma das principais coisas é a vacina. Porque se a gente tem um cachorro que rodou por ali e que ele estava contaminado e o seu outro foi lá, mesmo que não tenha tido contato direto com o cachorro infectado, mas foi lá onde o outro fez xixi, cheirou ou escorreu uma secreção, ele pode se contaminar, né? O controle de ectoparasitas, né? Aquele remedinho contra pulga e carrapato. Então, a gente tem que estar fazendo com uma certa frequência, né, para a gente evitar aí essas infestações, essas contaminações entre eles, porque é aquilo, né, a gente não consegue controlar o ambiente. Não mesmo. Então, a gente tem que controlar e prevenir são os nossos animais, porque o ambiente a gente não tem o controle sobre ele. Então, a gente tem que ter esses cuidados básicos para tentar minimizar esses efeitos aí que podem ter no ambiente, né? Roberta, eu não tenho dinheiro para levar meu cachorrinho para fazer a vacina do jeito que eu gostaria, não tenho como dar a décupla, que ela é mais cara. As vacinas de campanha valem a pena? Cris, a antirrábica, que é a vacina que é feita em campanha, desde que seja acompanhada por um profissional médico veterinário, né? Um cuidado importante é com o armazenamento dessas vacinas, Sim. né? A gente não está falando sobre laboratório, né? Idoneidade de laboratório, mas sim esses cuidados básicos com armazenamento da vacina, o momento certo de vacinar esse paciente. O momento certo em que sentido? Vamos pensar que a vacina é para que esse paciente ele tenha uma resposta imunológica, que ele crie anticorpos, que ele fique protegido contra aquela doença ali. Perfeito. Se eu vacino um paciente que ele está doente, ele não vai ter a mesma resposta. Ele não vai criar essa proteção de maneira tão efetiva. Até porque a imunidade já está baixa. Exatamente. Então, a gente tem que ver se talvez nessas campanhas teria aí um olhar, né, sobre esses pacientes para ver se ele teve diarreia, está com quadro de vômito, está anêmico, será que ele está acontecendo alguma coisa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque talvez esse seja o ponto principal, né? Não que a vacina da campanha seja ruim, não é isso. Certificar que está bem armazenada, certificar que está sendo acompanhado por um médico veterinário, certificar que esse paciente está apto para receber aquela dose de vacina. Então, vamos dizer, uma pessoa completamente leiga. Saiu de casa, meu cachorrinho está aparentemente bem, levei para vacinação. Cheguei num ambiente onde está muito calor, muito sol, são aquelas tendas normalmente onde eles estão. Primeira coisa que eu preciso olhar é o quê? Se ela está dentro de uma caixa fechada, se ela está dentro de algo refrigerado. Isso, exatamente. Geralmente, né, é levado dentro de isopores ou caixas térmicas, né? E aí aquela vacina, na hora que o paciente for ser vacinado, né, vai retirar apenas naquele momento, né? Não ter essa demora na hora da vacinação, não pegar a vacina que talvez esteja mais ali exposta, esses cuidados, né, essa atenção que o tutor pode ter ali na hora da vacina, né? E que na maioria das vezes essas campanhas elas são muito bem elaboradas, né? Elas são muito bem direcionadas. Mas são esses detalhes. Ver ali se está tudo certinho com a caixa, se tem o isoporzinho armazenando, se vai pegar a vacinazinha ali na hora para poder aplicar e aproveitar para o tutor, né? Você está tendo a campanha de vacinação, mas o seu cachorrinho teve um quadro de vômito, teve um quadro de diarreia, tá sem apetite, ou você notou qualquer coisa diferente, Perfeito. não leve para vacinar.
Perfeito. Espere, leve para uma consulta, tente entender o que está passando, né? Mas não faça a vacina. E hoje, até para quem tem uma dificuldade maior, existem clínicas populares para animais. Sim, Você tem sim. como fazer algo de forma não tão cara, né? Não é que você não vai gastar nada, mas não tão cara, e mesmo assim você cuida com carinho, cuida com cuidado do seu pet. É, porque não é um gasto, Cris, é um Eu investimento. penso assim, mas quando a gente pensa que a pessoa está sem dinheiro É, e eu estou deixando de fazer coisas para mim, para bancar o básico, muitas vezes a gente sabe que o seu filhinho pet é deixado de lado. é. Então, eu sou a favor de castração, eu sou a favor de, se você não tem condições, não tenha. Ah, Cris, mas faz bem, meu filhinho. É igual dar pet de presente para criança, pelo amor de Deus, não façam. Só não façam. Porque daqui a pouco essa criança, primeiro que não é a criança que vai cuidar do animal. Esse animal é vivo, ele vai precisar não só de ração, ele vai precisar de todos os cuidados e de carinho, de atenção e de tudo mais, de espaço para se mexer. E essa criança não vai fazer isso. Vai ser uma responsabilidade do adulto. Daqui a pouco, o que eu mais vejo, principalmente campanhas, esses dias eu estava conversando com a menina que estava fazendo campanha ali no Cadima, ela falando que 3 foram devolvidos. Você fala, você leva o bichinho, ele começa a se adaptar, ele gosta do ambiente, ele está com uma criança, ele está com. E de repente a pessoa fala assim: não, está dando trabalho. Não é um brinquedo, é um ser vivo, Não é um pet descartável, né? não é descartável. Tá? Quando a gente fala em animais, eu sou até militante. Eu sou aquela que, se te ver largando o bicho, eu vou filmar sim, tá? Eu vou brigar sim. Meu marido diz que qualquer dia eu apanho na rua, porque eu me meto, eu reclamo, eu falo se eu vejo que está maltratando, porque é um serzinho que sente dor, que tem sentimentos. Quanto mais próximo da gente, tem sentimentos, até mesmo que, se eles fossem mais selvagens, né, mais libertos, não teriam, porque eles já têm ciúmes, eles já têm saudades, eles já têm coisas que nós temos. Então, é ter essa consciência que esse bichinho precisa de cuidado muito além de só comida, de só vacina, de só remédio. Esse cuidado é muito maior. Então, eu tenho muita preocupação. Eu gosto muito de falar de bicho por isso. Porque eu É. não vejo o bicho. Ah, eu tenho cuidado, os bichos não sobem na minha cama, realmente não sobe. Mas sobe no meu sofá, que eu forro o sofá para ele subir. Eles já ficam olhando o dia que não está com forro, eles já ficam me olhando para mim, procurando pano. Eu tenho alguns cuidados e algumas regalias. Que aí você fala, é feio, é ruim? Tudo bem. Sou aquela pessoa que fala, se você não gosta de bicho, não gosta de pelo, Não vai na não minha precisa ir na casa. minha casa. Mas vai ter, sim. E a casa é deles. Né? A casa é minha, mas a casa é deles. Em casos extremos, a pessoa tem uma criancinha apavorada, eu vou até evitar deixar perto. Mas fora isso, a casa é do meu bicho também. É. O pet, ele é uma vida, Sim, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que partir, Cris, de uma conscientização. Eu bato muito nessa tecla, né? Porque a gente vem de uma cultura, como eu falei no início, do cachorro extra domiciliar que fica do lado sim. de fora, que é para proteger o quintal, que mata os bichos e ok, né? Isso é cultural. Mas a gente tem que entender que ali é uma vida, é um ser. Ele sente dor, ele sente fome, eles têm sentimentos. Então a gente tem que conscientizar as pessoas, né? E eu gosto muito, e até lá onde eu moro atualmente, eu tento bater muito em cima das escolas sobre a conscientização dentro da escola. Porque as Excelente. pessoas. Quem vai mudar é, esse pensamento, quem vai mudar o nosso futuro são as E elas crianças. levam para dentro de casa. Exato. É muito difícil eu vir aqui e mexer a sua cabeça, mudar o seu pensamento, sua maneira de pensar. Mas na hora que eu chego para uma criança, eu converso para ela, que eu exponho para ela, né? Ela ainda está formando aquele pensamento, né?
aquela maneira mesmo de Sim, até o pensar. caráter. Exatamente. E além disso, ela vai dentro de casa e vai falar. Então, se ela vê o pai ou a mãe tomando uma atitude errada, eles vão corrigir. Ou se tem um pet dentro de casa, ele vai chegar e vai falar: Ah, pai, mãe, hoje lá na escola, a tia falou que a gente tem que vacinar os nossos animais. Porque se não vacinar, pode acontecer isso, isso e isso. Vamos levar o fulaninho de tal para poder vacinar? Sim, isso é perfeito. Né? Então, eu acho que a conscientização tem que acontecer. E é ela que, de fato, vai mudar tudo, né? E não só dentro, né, dessa questão aí dos nossos animais. Eu acho que vida, Vida. né? E eu acho que isso faz realmente diferença, porque quando você começa a moldar, tudo bem, o caráter ele não vai ser moldado só pela escola, tá longe de ser isso. Eu digo que a gente hoje tem muito desserviço, tem muita gente falando muita besteira e a informação vem muito rápida hoje. Esses dias as minhas alunas estavam rindo porque eu falei que na idade de algumas delas eu tinha que pegar autorização de um adulto para entrar na Biblioteca Nacional, Uhum. que celular, computador só não tinha, só não existia, as informações não eram nessa velocidade, hoje são. Hoje qualquer coisa está na palma da sua mão mesmo. E as crianças têm acesso, mas você não procura se você não tiver por quê. Então, se vem de casa, né? Se vem da escola e vai para casa, se vem alguém falando, porque da mesma forma que o que eu conheço de gente que fala, acabou, eu terminei de comer, sobrou comida no prato, eu boto pro meu bicho. Aí você começa a falar, não, então, Não é não, bem assim. tem temperos, tem coisinhas que vão fazer mal pro seu bichinho. Mas até pouco tempo eu achava lindo que a primeira vez que caiu uma uva, meu cachorro brincou, 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 brincou. Para ele era uma bolinha. Até que ele, numa hora que ele mordeu, ele descobriu que era gostoso. E aí eu fui ler se podia dar uva e descobri, não, não pode. Uva faz mal pro cachorro. É. Mas porque eu já sabia que tinham várias outras coisas que faziam mal. Então, como eu achei bonitinho brincando, comeu uma, tudo bem, não dê mais. Mas tem várias coisas que fazem mal demais. Comida comum. Se você faz uma comida para o cachorro, né? A ideia da comida natural, eu acho lindo. Não tenho tempo, não tenho condições de estar fazendo a comida naturalzinha. É perfeita, mas eu não tenho tempo para isso. Nem tenho horta em casa para estar catando as coisas, né, na quantidade que ele precisa. Mas eu sei de gente que dá chocolate, cerveja, refrigerante. Eu falei, gente, não faz bem pra gente. Exato. Você não faz bem pra gente comer. Aí imagina. Eu falo para as pessoas da seguinte maneira: pensa que é um bebezinho. Se você pensar que é um bebezinho, o que você daria para o seu bebezinho? Você não vai dar cerveja, você não vai dar Coca-Cola, você não vai. Eu, pelo menos não deveria. Eu acho que é uma forma mais fácil de eu entender. Então, o que eu dou Exato. para o meu bebezinho? O que eu daria para uma criancinha? Se eu daria isso para uma criancinha, acho mais fácil de pensar num pet dessa forma. Mas eu optei por ração. Optei por rações prêmios, rações melhores, dentro do meu poder aquisitivo. Ela não é a top de linha, realmente. Adoraria poder dar, não é. Até porque são dragas, comem que nem frieira. Deus me livre, aquilo vai embora em uma semana, 25 quilos some. Então, se você fizer a top de linha, você sabe que vai comprar 3, 4 pacotes daquele e vai embora muito rápido. Mas se o pet começar a não gostar, apresentar coisas diferentes, eu já dei uma ração uma vez no desespero. Eu tinha acabado a ração, era um domingo, eu corri no supermercado, comprei 1 quilo só de ração e falei, hoje come isso, que amanhã já é segunda-feira, eu tenho condição de comprar a ração deles. E eu vi que as fezes estavam ressecadas, esbranquiçadas, parecia que eles tinham comido giz. Eu falei, gente, nunca mais essa daqui. Pavor total. As formigas, né, tomando conta das fezes do cachorro. Eu falei, com certeza bom não é. Mas se ele começar a rejeitar, pode ser só porque eu não gosto do sabor, do cheiro, ou ele também percebe que tem alguma coisa ali que não tá legal? Podem ser realmente as duas coisas, né? A adaptação é muito importante,
né? Assim como nós, né? Vamos pensar que a gente está numa alimentação natural, numa dieta. A partir do momento que eu mudo como alguma coisa, isso pode me fazer mal. Para os pets também acontece. E aí, além disso, isso pode ter, por exemplo, pacientes que têm reação adversa, alergia, né? Algum componente daquela ração. E aí, às vezes, uma alergia, uma intolerância, e um dos primeiros sintomas, talvez, que ele tenha foi um vômito, uma diarreia, ou, de fato, rejeitar a ração, porque ele comeu, não se sentiu bem, ele não vai comer de novo. Então, notou isso, tem que realmente criar o alerta, porque às vezes pode não ser só porque não gostou, mas sim porque aquela ração ali, de fato, não está fazendo bem para ele em algum, né, de alguma forma, né? É mais uma vez observar meu bichinho, né? Exato, exato. Eles mostram pra gente tudo, Tudo. né? E a gente tem que ter essa leitura, né? E aí na alergia é muito interessante, porque a lambedura de patas é uma dos primeiros sinais que a gente nota. E ele é muito confundido com distúrbio comportamental, Sim, né? Então todo mundo pensa, porque o meu cachorro está lambendo pata, ele está nervoso, ele está ansioso. Pode acontecer? pode. Pode. É a maioria, é a maioria que a gente vê? Não. Muitas das vezes, quando está lambendo pata, pode procurar um especialista dermatólogo, porque tem alguma coisa dermatológica ali acontecendo. E não é uma lambida porque pisou em alguma coisa ou sujou a patinha de Não, algo que está saboroso de alguma forma. É lambedura mesmo. Já vi acontecer com medo de fazer ferida da carne, ficar em carne exato, viva aquilo ali. exato. E aí você nota a lambedura de patas, aí levanta a orelhinha do cachorro, vê que a orelhinha já está um pouco mais vermelha, já começa a criar mais ainda o alerta. Então, lambedura de pata, quadro de otite, orelha vermelhinha, machucadinhos pelo corpo, queda de pelo excessiva, né? Vermelhidão, a pele começar a ficar um pouco mais vermelha do que o normal. E aí, às vezes, quando já está no extremo, né? Porque na alergia, cada paciente vai apresentar o quadro alérgico de uma maneira. Não é uma receita de bolo, né? Então, cada um vai demonstrar de uma maneira, assim como nós seres Sim. humanos. Então, uns se coçam mais, uns ficam com pele vermelha, outros têm quadro de otite, outros caem muito pelo, outros têm ferida, outros lambem pata. E aí, isso daí pode juntar tudo. Pode ter todos os sintomas, pode São ter um, alguns. pode ter três. Exato. Quando é um gatinho se lambe. Gatinho já é da natureza dele se lamber. A gente começa a perceber que essa lambedura está em excesso. E como eu Exato. percebo isso? Quando eu olho, tudo bem, eu vejo gato lamber e tá tudo certo. Isso é muito o acompanhamento, né? Esse olhar é até muitas das vezes clínico. Eu falo muito isso para os tutores dos meus pacientes. Vocês têm que agora, assim, redobrar a atenção sobre eles. Perfeito. Porque às vezes eles têm hábito, né, de se lamber para o banho, mas aí tá lambendo mais vezes, tá lambendo, tá mordiscando, tá lambendo, tá arrancando pelo, Uhum. né? E aí, às vezes associado a isso, a gente já pode ter outras alterações. Então, a lambedura excesso, mordiscar, arrancar pelo, feridas, né? Então, isso vai evoluindo, mas tem que realmente ter esse olhar clínico. Notei que está lambendo mais do que o normal, porque tem um normal. Tem. Tem o que a gente fala fisiológico, que é o natural. Fugiu desse natural ou você suspeitou que está mais do que o normal, pode ser só uma suspeita. Corre. Procura. Corre, porque o quanto antes a gente chegar a um diagnóstico ou começar a intervir sobre aquele quadro alérgico, sobre aquele sinal, sobre aquela alteração, melhor. Mais rápido a gente vai chegar a um diagnóstico, menos gastos talvez nós Sim. teríamos, né? Então,
Notou qualquer uma dessas alterações, corre imediatamente, busca ajuda, tenta se informar para entender o que está se passando. Quando é ingestão de alguma coisa, a preocupação eu acho que redobra, né? Se eu ingerir um bicho, se eu ingerir um veneno, se eu ingerir. Se eu não tenho ninguém perto, eu não tenho. Aconteceu de madrugada, normalmente é de noite, de madrugada. Eu digo que desespero nunca acontece num horário fácil. Primeira regra, primeira coisa a fazer. Olha, vai depender muito do que esse paciente vai apresentar. Quando é um quadro, às vezes, de envenenamento, né, ou intoxicação, seja ele qual for, eu gosto muito de falar para ter um carvão ativado em casa, Ótimo. tá? Existe na farmácia humana mesmo o Sim. comprimido de carvão ativado, então compra, deixa dentro de casa. Aquilo ali é o que vai resolver o problema? Não, aquilo vai te dar talvez um tempo maior até você buscar ajuda Perfeito, de um porque às médico vezes você está veterinário. num lugar que é distante, você levou seu bichinho Exato. para a praia, ou para um, sei lá, para um veraneio, né? Saiu de férias, levou seu bichinho e está longe do seu veterinário, não sabe se tem alguma veterinária 24 horas, Exato. até você descobrir, você fica em desespero mesmo. Então, é uma das coisas que eu indico ter dentro de casa. Um carvão ativado, porque suspeitou de alguma coisa de intoxicação, faça imediatamente e aí já entre em contato. Não é só fazer e achar que vai resolver. Sim. Aquilo vai te dar, talvez, porque a gente não consegue precisar o quanto esse paciente se intoxicou e a evolução dessa intoxicação, mas faça e já vá fazendo contato. Mas é algo que já pode sim aí começar pode segurar um pouco essa evolução do quadro de intoxicação. Isso é muito bom saber, porque às vezes acontece. Isso Sim. né? Eu contei para você, contando para todo mundo aqui, o meu cachorro lambeu o sapo. Feliz da vida que lambeu o sapo, e a gente sabe que aquilo é venenoso, né? Aquela secreção daquele sapo, até porque ele batia no sapo para que ele soltasse a secreção para ele poder lamber. Eu fiquei muito apavorada. Eu estava nova na cidade, era no meio da noite, eram 11 e pouco da noite, eu sem saber para onde levar, o que fazer, estava há menos de uma semana na cidade, sem conhecer ninguém, o veterinário deles de comum ainda no Rio. Eu liguei para o veterinário do Rio. Falei, pelo amor de Deus, me socorre, o que que eu faço? Ele falou, já vai procurando onde tem uma veterinária 24 horas, mas deu carvão, me passou um outro remedinho para fígado também, e falou, já procura, levamos, não deu nada, mas conseguimos jogar fora o sapo. Mas o bicho gosta de pegar outros bichos, o bicho gosta de brincar. Infelizmente, os meus gostam de correr, se entrar bicho lá em casa. Ainda mais aqui, que é mais natural que isso aconteça. Então, se entrar gambá, filhotinho de gambá, tadinhos, vão todos embora, se derem mole, porque eles pegam e ainda trazem de presente pra gente, largam nos nossos pés. Não pode nem brigar com eles. Porque é presente. É presente. É presentinho. Minha filha chora. Mas é presente. É presente. Imagina você ganha um presente e você briga com ele. É igual gatinho traz muito barata. Largatixa, né? Aí você fala, pensa. tadinho. Eu tenho amiga que tem pavor de barata e o gato dela faz questão de levar para ela as baratinhas. Por sorte vão mortas, pelo menos isso. Mas ele leva as baratinhas para ela. E é bom saber que não é para brigar. Porque a gente fica triste do bicho estar trazendo um bichinho morto. Principalmente gambá. Eu morro de pena da gambazinha. Então eu morro de tristeza, de falar, meu Deus, e agora? Não quero que ele pegue outra, não quero, e não tem muito o que fazer. Passou no quintal. No quintal ele pegou. Então a gente faz o quê? Carinho, obrigada. Deixa a mamãe jogar fora? É isso. Porque é instinto do animal, né? O cachorro, o gato, é do instinto deles caçar, né? Então, a gente, né, fica realmente chateado, a gente não gosta de receber um bicho morto dentro de casa, mas é do instinto deles
né? E é uma maneira, às vezes, dele presentear alguém que eles gostam. Esses Eles- bichos não têm perigo de darem problema quando eles matam. A não ser que esse bicho esteja envenenado. Perigo tem. Perigo tem, né? Por exemplo, a lagartixa para o gato não é muito, né? A gente sempre fica muito alerta porque ela pode sim causar, né, umas doenças aí que podem mesmo prejudicar a saúde deles. E às vezes eles matam e talvez não comem inteiro, mas no ato de matar come um pedacinho, come uma perninha, né? Daí ela larga a Então, cauda. Eu já vi muito meus cachorros com aquela caudinha na boca. Tremendo. isso, exato. Então, assim, não é legal, né? Pode sim causar alguma coisa, tem que ter cuidado, porque a gente não sabe se esse bicho realmente está envenenado. Vamos supor que caçou um rato. Esse rato foi em algum lugar e comeu um veneno. Seu cachorro não comeu, não, né, o Mas veneno mordeu o diretamente. bicho. Exato. Então a gente tem que ficar bem alerta. O mesmo cuidado que nós temos com os nossos filhos, com as A nossas gente- crianças dentro de casa, a gente tem que ter com eles. Um dos bichos que eu percebi que tem muito aqui, e os bichos, nossos pets pegam, é o bendito ouriço. Ah, sim. E o ouriço não tem jeito, é levar para o veterinário porque tem que entrar com um anestésico. Tem que sedar, tem que tirar a dor, né? Não é só sedar, tem que tirar a dor, porque na hora de você retirar os espinhos, né? Como que você vai retirar um espinho de um cachorro acordado? Imagina o trauma desse cachorro, a dor que esse cachorro está sentindo. Você não E pode. inflama, né? O bichinho fica todo inchado. Inflama, Você tem na exato. internet vocês conseguem ver a carinha, a linguinha, o tamanho da boca. Exato. E aí, assim, né, você tira, você depois tem que fazer um anti-inflamatório, você tem que fazer um antibiótico, porque às vezes pode aquilo ali infeccionar e inflamar, é perigoso realmente. Isso é bom, porque eu escuto muita gente falando: ah, foram 2, 3 espinhos, eu peguei e puxei. Você gostaria que fosse com você? Exato. E a dor que você vai sentir? O trauma que você vai ter, né? Muitas das vezes, a gente vê muitos pacientes que talvez não gostem de certos procedimentos ou ir certos lugares por conta de traumas, Tadinhos, verdade. né? Então, se você tenta fazer isso dentro de casa, você pega um alicate, tenta arrancar na brutalidade, na força, depois quando você quiser se aproximar desse cachorro, você acha que ele vai te aceitar talvez De bom grado, né? É verdade. É verdade. Você cuida só de gatinhos e cachorros ou você cuida de outros animaizinhos também? Atualmente eu estou trabalhando só com cães e gatos. Aqui na cidade tem poucas pessoas que trabalham com animaizinhos diferentes, né? Coelhinhos, hamsters. Uhum. Mas o cuidado continua sendo o mesmo. Também Sim. tem que dar ração, também tem que dar água, também tem que dar vacina. Então, para você que tem, eu tenho hamster, para você que tem um bichinho diferente, procura quem cuida dele, procura quem vai ter, né, aquela melhor preocupação, aquele melhor cuidado específico para esse tipo A de bichinho. expertise para eles, né? Exatamente. Porque assim, são todos animais, mas são espécies diferentes. Não, ele é só de pensar que cachorro Né? tem do alfinete ao foguete, tem de todos os tipos. Eu já deixa a gente doida, imagino. Aí você pensa dentro da medicina veterinária que você tem vários tipos de animais e você querer saber de tudo. Não dá. Realmente não dá. Não tem como. Por isso que hoje em dia a gente se tem especializa. dentro as especialidades, né? A dermatologia com foco nas questões da pele, nos problemas de pele. Porque às vezes é muito difícil dentro da clínica geral, por exemplo, a gente dá um foco. Como que você fica, talvez, numa rotina clínica de 24 horas, onde entra e sai paciente, emergência, urgência, ficar 2 horas e meia sentado conversando? Não tem como. Roberta, uma pena que a gente tem assunto aqui para o resto da vida. Verdade. Muitíssimo obrigada. Mas antes de você se despedir, passa o seu contato bem devagar para todo mundo te procurar. Ó, o telefone é 22 99786-8742. Esse telefone ele é apenas o WhatsApp, mas pode também fazer contato comigo pelo @robertabianchini.vet.
Ficarei muito feliz de responder a todos. Então, se a pessoa tiver dúvida, se você aí ainda tem dúvida, quer saber alguma coisa, pode fazer a pergunta aqui mesmo pelo canal, pode fazer a pergunta direto para a Roberta, eu tenho certeza que ela vai te responder, pode não ser de imediato, mas ela vai responder. E é um prazer enorme. Mais uma vez, muito obrigada. Para você de casa que tem pet, para você que conhece pessoas que têm, que querem ter, manda esse vídeo, compartilha com eles. Tem dicas maravilhosas, vocês podem fazer perguntas, vocês podem entrar em contato. Muito obrigada a todos. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.